Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar agora sobre as pessoas com deficiência. Talvez você não saiba, mas no último dia 20 celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A gente vai falar sobre a importância dessa data, principalmente na atual conjuntura política do país. Diferentemente do que ocorre em alguns países desenvolvidos, em que se avança a garantia pela inclusão total e a autonomia das pessoas com deficiência, o Brasil ainda não garante direitos básicos. E, para piorar, há em curso um projeto político de retrocesso em relação aos poucos avanços conquistados até aqui. Como é que é possível conscientizar e envolver toda a sociedade nessa importante pauta? É o que a gente vai saber agora com a nossa convidada, Mariana Rosa, ela que é jornalista, mulher com deficiência, educadora, integrante do coletivo feminista Helen Keller e ativista dos direitos humanos. Oi, Mariana, seja bem-vinda, bom dia. Oi, bom dia, muito prazer, que bom estar aqui hoje. Prazer é todo nosso, viu, Mariana? Mas vamos lá, vamos fazer aqui exatamente uma questão histórica, né? Por que no dia 21 de setembro se celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, Mariana? Então, o dia foi instituído no Brasil justamente porque esse grupo, né, as pessoas com deficiência, é um grupo que foi minorizado por muitos anos, né? Aliás, por séculos. São anos e anos tentando acessar direitos, tentando fazer parte da sociedade, participar da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a data é marcada para que a gente se lembre dessa luta e se lembre que os direitos não estão assegurados, garantidos, né? Que é preciso que a gente batalhe muito para mantê-los e, mais do que mantê-los, para ampliá-los, né? A gente ainda tem muito a melhorar no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Muito bem, falando em direitos, eu queria que você falasse quais os avanços na garantia desses direitos das pessoas com deficiência a partir da Constituição de 1998, de 88. De 88, isso. Olha, a Constituição de 88, ela é parte, né, de um movimento. Na verdade, existia um movimento social de pessoas com deficiência vindo desde a década de 60, 70, chegando em 80, que dizia o seguinte, sabe, Marilu? Dizia que a deficiência não é uma condição individual, não é um laudo, não é um diagnóstico, não é um problema a ser resolvido, né? Que a deficiência, ao contrário, é uma questão social, é uma situação de opressão, que acontece quando um corpo que tem uma determinada característica se encontra com esse mundo que está cheio de barreiras que impedem a participação dessa pessoa na sociedade. Por que dizer isso? Porque, na verdade, não tem nada que nos obrigue a ter um corpo que performe ou seja de um determinado jeito, né? A vida é viável de muitas maneiras. Então, se podemos ter diversos corpos e os temos, o que a gente tem que consertar, reparar, melhorar? É o mundo. Né? Então, isso é a perspectiva social da deficiência. Significa que a gente precisa investir no nosso pacto de convivência e no que a gente encontra na sociedade em termos de acesso e para que as pessoas com deficiência possam usufruir. Então, a Constituição consagra isso e daí para frente vem uma série de outras conquistas, né? Vem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva para garantir que pessoas com deficiência possam estar nas escolas comuns, vem a lei de cotas para garantir acesso ao mercado de trabalho, a gente tem também mais recentemente a Lei Brasileira de Inclusão, que defende critérios para a gente poder assumir a discriminação como uma infração, né? E isso agora precisa, óbvio, ser ainda difundido, enfim. Mas a gente tem muitos avanços de fato, né, em relação ao campo da legislação, o que nos respalda para a vida prática. Embora a gente ainda viva muitas dificuldades, a gente já tem uma lei para andar com ela debaixo do braço e quando tem um direito sendo ali negado, a gente diz, não, isso é ilegal, né? É isso. Entendi.
Agora, Mariana, desde o início do governo Bolsonaro, a gente teve aí propostas, né, que realmente absurdas. Eu vou citar algumas aqui, vou pedir para você comentar. Bom, entre essas propostas do governo Bolsonaro, a gente cita aqui o veto à ampliação do benefício de prestação continuada, BPC, para meio salário mínimo, o decreto que propõe segregar alunos com deficiência em instituições, o projeto que exime também empresas de contratar profissionais com deficiência, caso façam uma doação a instituições, proposta que pode impactar 440 mil pessoas com deficiência, e o ministro da Educação, né, recentemente, o Milton Ribeiro, verbalizou, né, que crianças com deficiência, entre aspas, aí, atrapalham, né? O atual governo já fez, inclusive, propaganda pregando que segregar é incluir. Aí é um pensamento completamente invertido. Como é que tem sido enfrentar todo esse retrocesso aí, hein, Mariana? Como é que está a luta da pessoa com deficiência nessa construção aí de boas políticas públicas? Nunca foi tão atual, né, essa luta. Pois é, a gente vê que é um governo que cheira a mofo, né? Cheira ao que é ultrapassado, ao retrocesso social, tudo isso que eles estão dizendo e todos esses direitos que eles estão negando ou ameaçando são direitos que foram conquistados com muito suor, com muita luta, né? Não foi distribuindo bombom que a gente chegou até aqui. E aí a gente percebe uma mentalidade que está lá ainda na década de 70, 60, que considerava razoável a gente hierarquizar as vidas, né? Que considerava natural a gente dizer que pessoas com deficiência são menos capazes, tem que ter só acesso à assistência social, à caridade, à filantropia, não tem que ter direitos, porque nem sujeitos são, né? São um projeto de gente que deu errado. Era assim que se acreditava lá na década de 60, na década de 70, e é assim que esse governo pensa. Esse governo acha que a gente precisa de caridade, né? Então faz parcerias para vamos ajudar as pessoas com deficiência, vamos apoiar. Todo o discurso é impregnado dessa perspectiva caritativa que a gente luta para abolir, porque nós somos sujeitos de direitos. Nós não precisamos nem de filantropia, nem de caridade, nem de assistencialismo. Nós precisamos dos direitos garantidos. E aí, nesse sentido, todos esses retrocessos que você citou, e eu ainda adicionaria a dissolução do CONAD, né, que é o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, que nos representa e foi dissolvido, né? Então, eu fico lembrando lá da posse e das pessoas que se sentiram comovidas com o discurso em Libras da primeira-dama e pensando, né, como tudo foi pensado para uma comoção, já sabendo que o projeto era outro, né? Já sabendo que a gente iria por outro caminho. Então, nunca me enganaram, mas, enfim, eu percebo e sei de várias pessoas que foram por se sentiram comovidas, sensibilizadas por aquilo naquela época. Então, fica um alerta aqui para a gente, né? Acho que a gente precisa estar muito vigilante para que esses direitos não voltem atrás, não retrocedam, e é isso que nós estamos tentando fazer nesse momento. Não é um momento que a gente consegue ampliar direitos, é um momento que a gente está tentando conter retrocessos. Verdade. Agora, eu queria aprofundar um pouquinho mais esse decreto 10.502, né, que foi assinado em 30 de setembro de 2020, que quer incentivar a separação das salas de aula e das escolas para crianças com deficiência. Por que isso é inconstitucional? Isso é inconstitucional por várias razões, mas principalmente pelo artigo 4 da Constituição, que veta a discriminação sob qualquer alegação, inclusive sob a alegação da deficiência. Aí eles vão dizer, não, mas a gente não está sendo preconceituoso, a gente está propondo isso para que eles sejam mais cuidados. Essas instituições são especializadas, né? E aí eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, pessoa com deficiência não é um tipo específico de gente, né? Ou todos somos ou ninguém é. Pessoas com deficiência são pessoas. E educação é aquilo que acontece na escola comum. Não existe educação fora do espaço comum. Não existe educação fora desse lugar que a gente acessa o currículo enquanto um acúmulo de conhecimento da humanidade. E aí a gente vê os alunos inquirindo esse currículo, questionando, interpretando, provocando, transformando esse currículo. É ali que acontece
a educação. E esses espaços segregados, que supostamente são pensados para cuidar melhor, né? Porque, de novo, vem o discurso assistencialista, eles não só segregam, como se o estudante com deficiência fosse o problema a ser resolvido, como disse o ministro, né? Eles atrapalham, então eu retiro da sala de aula, como também eles negam o direito à educação, que é um direito fundamental, um direito de toda criança, de todo adolescente, previsto na Constituição, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto na LDB. Então, não posso, por quê? Porque lá ele não vai acessar o currículo. Quem está nessas instituições especializadas, e felizmente hoje esse grupo é muito menor do que era há uma década atrás, não tem acesso ao currículo da maneira como a gente conhece, não pode fazer o Enem, não tem acesso aos não pode chegar na universidade, porque não cursou o que precisaria ser cursado. Esses lugares são lugares em que a pessoa fica num limbo, né? Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento, porque o governo faz parecer que ele está só dando um direito de escolha às famílias, né? Para elas escolherem onde querem matricular seus filhos, e esse direito de escolha não existe, porque o direito, na verdade, é da criança. Direito à educação é da criança, é um direito inegociável, intransferível, incondicional. E outra, ele faz parecer que é a mesma coisa, que ou eu coloco nessa escola, ou eu coloco nessa escola, como se fossem dois espaços idênticos, e não são justamente porque uns estão segregando e não são porque um não promove o acesso ao currículo, o outro sim. E mais do que isso, né, Marilu, sem querer me alongar ainda mais na resposta, mas assim, que perda para as escolas comuns não terem os estudantes com deficiência participando desses espaços, que perda para as outras crianças, que perda para a nossa humanidade, para a nossa formação. Então, acho que todos nós deveríamos estar engajados para que isso não acontecesse. Não é uma luta só da pessoa com deficiência, é uma perda humanitária, né? E a gente precisa se engajar coletivamente para isso. Vamos falar dessa perda humanitária e essa riqueza de se conviver, né, com as pessoas com deficiência. Existe uma troca, não é isso? Entre as pessoas que têm deficiências, as que não têm deficiência. E eu queria que você falasse sobre isso e já encaixando também o papel do professor e da professora. Eu já fiz uma série especial em que a gente, enfim, mergulhou nesse tema, numa outra emissora onde eu estava, e eu percebi, inclusive, a dificuldade dos professores, né? Então, teve uma professora, era a melhor professora da escola, inclusive do Olavo Pesotti, uma escola que é super, né, inclusiva aqui na Vila Madalena, mas ela chegou a chorar porque ela falou assim, eu não sei. Quer dizer, o esforço dela, né, em querer lidar com essa questão toda e tal, ela tinha, enfim, um amor profundo por todas as crianças, com deficiência, sem deficiência, enfim, mas ela sentia que ela precisava de ajuda, né? Até professores universitários da PUC, né, entenderam, enfim, compartilharam o conhecimento. Quer dizer, é preciso também apoio para os professores de como melhor, né, atender a todos e todas, não é isso, Mariana? Eu queria que você falasse dessa dificuldade também. Sim. É para isso que existe o atendimento educacional especializado, né? Ou o AEE, como é conhecida a sigla. Qual que é o papel do AEE? É justamente identificar as barreiras que podem dificultar ou impedir o acesso do estudante ao currículo e propor recursos, ferramentas, trabalhar na proposição de práticas pedagógicas com o professor regente, com o professor da sala de aula comum. Então, o professor de AE é um grande aliado, um grande parceiro do professor regente. O problema é que esse papel está desvirtuado em muitas escolas. As pessoas acham que o professor de AE é o que vai dar aula de reforço lá na salinha de recursos, separado do resto da turma. E aí a gente justamente perde a oportunidade de ter um profissional dedicado à identificação das barreiras, porque ele fica focado na limitação da criança e não nas limitações do meio, do ambiente, e dar esse apoio para o professor. Quando o professor reclama que lhe falta esse apoio, eu diria que muitas das vezes lhe falta um atendimento educacional especializado de mão dada com ele, pensando esses recursos, pensando essas estratégias, propondo tecnologias assistivas quando é o caso, propondo recursos, né? Essa que é a especialidade do professor de AE, e ele tem que ser cada vez mais valorizado para
é que a escola possa passar por isso com menos turbulência, né? Agora, é compreensível que os professores e as professoras digam e sintam dificuldades. E isso tem uma razão histórica, né? A razão histórica é a que eu acabei de dizer. Estudantes com deficiência não estavam na escola comum até pouco mais de uma década atrás. Estou falando de uma década. É muito pouco tempo, né? Não deu tempo dos professores ainda se situarem nisso. E o que isso quer dizer? Esses estudantes estão escancarando e revelando que existe um modelo tradicional de ensino engessado, inflexível, que não serve. E não serve não é só para esse estudante, não. É para um monte de outros que está ficando pelo caminho e que está elevando os índices de evasão escolar, por exemplo. Né? Então, o que tem que mudar é o ensino, é a escola, é a maneira como a gente educa. É essa educação inflexível que só ensina de um jeito e acha que todo mundo vai aprender daquele jeito, ao mesmo tempo, da mesma forma. E isso é um contrassenso, porque a diferença nos compõe a todos. Como é que vai todo mundo aprender homogeneamente? Isso não existe. Então, é importante a gente lembrar e pensar que o que deveria orientar o currículo na escola, a única norma a orientar o currículo na escola é a diferença. E assim o professor não pode ensinar de um jeito só. Ele tem que diversificar a sua prática, ensinar de 2, 3, 4 jeitos diferentes, né? Para que ele possa ter uma prática que é acessível não só para o estudante com deficiência, mas que considere as diferentes habilidades e possibilidades e gostos dos seus estudantes todos. Né? Eu vou dar um exemplo, se você me permite, de um professor de matemática, que uma vez contou para mim que estava com dificuldade para ensinar raiz quadrada para o seu aluno cego. Ele dizia, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, e eu fui pensando como é que eu ia fazer, porque raiz quadrada é um raciocínio muito abstrato, e eu não sabia, eu só sabia fazer no quadro, né? É o que eu estou dizendo, é o jeito único de ensinar. Mas esse professor já tinha identificado, é um problema meu, eu só sei ensinar desse jeito. Será que eu vou conseguir ensinar de outro jeito? A mesma coisa? Diversificar a minha prática? E aí ele teve uma ideia. Ele levou para a sala de aula um tabuleiro cheio de pinos, desses que a gente encaixa os pinos assim. E aí chamou a turma toda, então não foi uma atividade adaptada só para o estudante cego. Foi uma atividade para todos os alunos, inclusive para o estudante cego. E aí sentaram lá e falaram, então, hoje a gente vai aprender raiz quadrada com esse tabuleiro. É o seguinte, eu vou falar um número, vocês vão pegar os pinos e vão tentar, com o número de pinos equivalente ao número que eu disse, fazer uma base quadrada no tabuleiro, uma raiz quadrada. Então, vamos lá, número 3. Conseguem colocar os pinos de modo a fazer uma base quadrada no tabuleiro? Não, 3 não dá. Não, então 3 não é raiz quadrada. E 4? 4 forma uma base quadrada no tabuleiro? Ah, 4 forma. Ah, então 4 é raiz quadrada. E com isso, todos os estudantes aprenderam, o estudante cego, usando o tato, conseguiu entender o raciocínio que o professor estava tentando passar, e os demais estudantes, muitos disseram, professor, agora eu entendi. Né? Quer dizer, beneficiou a todos, não só aquele estudante. Olha como a aula se enriquece, como a aula fica melhor, uma aula fica mais ampla, né? Então, acho que é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente não está falando do direito só dos estudantes com deficiência. A gente está falando de uma educação que atenda aos desafios do século XXI. Uma educação que valoriza a diferença e que parte dela para se organizar e dar conta dos desafios que a gente tem na sociedade. Uma educação criativa, né? Esse exemplo que você deu é ótimo. É né? maravilhoso. Maravilhoso. E a gente lembra de Paulo Freire, né? O centenário aí no último domingo, no dia 19 de setembro. A gente falou bastante de Paulo Freire na semana passada aqui no jornal. Como é que a obra de Paulo Freire contribuiu e contribui para a construção dessa educação de fato inclusiva? Olha, a inclusão não poderia ser mais, a perspectiva inclusiva não poderia ser mais freiriana, né? Tem vários trechos da obra de Paulo Freire que eu acho que são emblemáticos para a gente pensar isso. E tem um especificamente que diz assim, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar maneiras para que o aluno possa construir por sua conta, né? Construir ou produzir o seu próprio conhecimento. Não é exatamente assim, mas é algo assim.
E eu acho que quando ele diz isso, ele está justamente fazendo um manifesto de acessibilidade, por exemplo, né? Ensinar não é transferir conhecimento. Então, eu não vou partir do princípio de que eu sei tudo e que o aluno não sabe nada, que ele é uma caixa, uma tábua rasa, e que eu vou simplesmente transferir para ele o que eu sei. Esse aluno que chega para mim, seja qual aluno for, ele tem a sua bagagem, a sua história, os seus conhecimentos, os seus saberes, as suas preferências, e eu preciso considerar tudo isso para eu dar aula. Então, não vou transferir, eu vou dialogar com ele, eu vou criar condições para que ele possa produzir o seu próprio conhecimento. O que é criar condições, se não o que a gente vinha dizendo sobre criar acesso, dar recursos e possibilidades para todos os estudantes aprenderem? Paulo Freire não falou de criar possibilidades só para um tipo de estudante, ele falou de maneira geral, né? A questão é que, como a gente vive num mundo capacitista, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, né? A gente acha que criar condições é criar só para o aluno que corresponde à norma, né? Que eu elegi como norma. E esses outros, criar condições seria levar para uma escola, uma instituição separada. Isso é que a gente acha que é criar condição. Tá errado, isso é segregar, isso não é criar condição. Isso é criar segregação, exclusão, é outra coisa. Né? Criar condições é isso que o professor de matemática fez, é o que o professor de atendimento educacional especializado faz em parceria com o professor regente, é ajustar o ambiente para que todas as crianças possam manifestar suas potencialidades e tudo aquilo que elas aprendem, e aprenderem juntas, que é outra perspectiva freiriana, né? Ele também diz, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediados pela realidade, né? Quanta coisa se aprende nesse encontro com as diferentes formas de ser e de estar no mundo, de se expressar. Outro dia eu fui buscar minha filha na escola, eu também sou mãe de uma criança com deficiência, a minha filha não se comunica pela fala, ela usa a comunicação alternativa. Então eu cheguei na escola e um garotinho, um colega dela falou, ontem você esqueceu a mesa dela aqui, a mesa que fica acoplada à cadeira de rodas. E eu disse, é mesmo, eu esqueci a mesa, nossa, não vou ficar atenta para não esquecer hoje. Ele falou, eu posso colocar aqui na cadeira da Alice? Eu sei colocar. Eu falei, não sei, vamos perguntar para ela se ela quer que coloque a mesa? E aí ele disse, vamos. E aí eu fui pegar a prancha de comunicação para explicar para ele como fazer. Ele falou, não, eu já sei fazer, pode me dar aqui. E aí ele mostrou para minha filha e se comunicou com ela, e ela disse que não queria que colocasse a mesa, então ele não colocou. E, quer dizer, eles já sabem, eles já aprenderam, né? Isso é freiriano, eles já aprenderam, e para ele essa forma de comunicação já está naturalizada, assim como é a fala, assim como assim como é quem se comunica por língua de sinais e tantas outras formas de expressão e comunicação. Então, acho que é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre educação numa perspectiva libertadora, como diria Paulo Freire mais uma vez. Exato. Agora, só para a gente encerrar, só por curiosidade, esses desafios acontecem em democracias mais consolidadas, em países desenvolvidos? Pior é que acontecem, infelizmente acontecem. Eu diria que a legislação brasileira, no que diz respeito à educação inclusiva, é uma das mais avançadas do mundo. A gente é muito bom nessa proposição de uma educação que abrace todas as pessoas e que esteja a serviço, né, da valorização da diferença e das potencialidades de cada aluno. A gente é referência no mundo sobre isso, né? Portugal talvez tenha alguma coisa, mas muitos países ainda usam esse modelo de segregação, né? De escolas separadas, ou não só escolas separadas, mas às vezes uma sala de aula separada dentro de uma escola comum, e muitas vezes também contaminam o processo de educação com processos da saúde. Então, a criança vai para a escola e ela vai ter atendimento de fono, de físio, de TO, né? Como se isso fosse do lugar da escola, né? Esses são atendimentos importantes, mas aqui no Brasil a gente também tem o SUS, que também é referência mundial, né? Então a gente vai ter o que é da saúde lá no lugar da saúde, e o que é da educação no lugar da educação. Fora do Brasil eles misturam tudo e segregam, né? Infelizmente ainda é o mais comum. Exato. Eu acho que essa sua entrevista deve estar sensibilizando muita gente a ter um outro olhar
em relação às pessoas com deficiência, certamente, e é preciso a informação, né, Mariana, para sensibilizar a sociedade, né? É preciso a informação e é preciso conviver, né, Marilu? Vamos conviver com as pessoas com deficiência, vamos nos aproximar, nos relacionar afetivamente com elas, para que elas possam nos ensinar, não sobre as suas condições, mas sobre as suas perspectivas de mundo, para que a gente possa ter uma troca, para que a gente possa compartilhar e, com isso, ampliar a nossa percepção do mundo. Com certeza. Bom, eu sempre convivo com uma xará sua, Mariana Dantas, né? Com que Dantas, que canta maravilhosamente bem. Enfim, é uma delícia, aprendo muito, recebo muito amor. Isso aí não tem a menor dúvida. Mas, Mariana, a gente volta a se falar em outra oportunidade, viu? Gostei muito, muito, muito de você, viu? Um forte abraço para você, viu, Mariana? Muito boa, muito competente, viu? Muito obrigada pelo espaço, por serem aliados aí na luta das pessoas com deficiência. Exato, estamos aqui também, juntamente, quem trouxe a Mariana para a gente foi o Instituto Vladimir Herzog. A gente agradece demais o Instituto Vladimir Herzog por essa entrevistada tão qualificada. Muito obrigada, Mariana, um beijo para você. Obrigada, um beijo. Até mais. Falamos aqui com a Mariana Rosa, jornalista, mulher com deficiência, educadora, integrante do coletivo feminista Ellen Keller e ativista dos direitos humanos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.